tarde, mocidade, tudo jóia? Lembra do nosso último tema? Se não lembra, vamos relembrar. Mas antes de entrarmos no nosso estudo, queria convidá-los para a nossa oração. Mas antes ainda da nossa oração, eu vou ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Só que eu vou ler só o primeiro trecho para nós pensarmos e farei a oração. Vê como vives. É chamado 10 servos seus. Deu-lhes 10 linhas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Lucas 19, 13. Como a precisa madureza do raciocínio compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vista aos deveres divinos que nos prende a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos pedir a espiritualidade amiga, benfeitora, para que nessa tarde de domingo possamos receber, toda a instrução necessária para o compreendimento do nosso estudo e que possamos aprender e colocar em prática, que assim seja. Então, relembrando a nossa aula passada, eu vou responder a pergunta: qual a causa do sofrimento, Porque estamos falando, meus queridos amiguinhos, sobre o reencarne, Sobre sairmos do plano espiritual, da erraticidade e virmos para o plano terrestre, Para estarmos no nosso corpo, nessa prisão de carne, Para assim evoluirmos, entendeu? E chegarmos à angelitude. Chegarmos a ser perfeitos, Chegarmos a ser melhores, não fazer tanta maldade, não desejar tantas coisas ruins, Vamos supor, se eu ver um amiguinho caindo, Eu não rir daquela situação, mas sim ir lá ajudá-lo, A levantar, a limpar a poeira daquele tombo. Então, relembrando a nossa aula passada, qual a causa do sofrimento? O sofrimento se refere à pessoa como ato intencional, enquanto a sensação dolorosa pode permanecer independente do ato por ela fundamentado. Então, meus amiguinhos, o sofrimento às vezes é nos imposto, Para assim nós evoluirmos, Não é que Deus quer que nós soframos, mas pelas escolhas da vida passada, por tudo que já fizemos, Então aí nós precisamos resgatar, Tentarmos ser melhores a cada minuto. E qual a função do sofrimento na minha vida, É despertar a minha fé, Fazer eu ser uma pessoa bondosa, melhorar a minha moral. O que é moral, tia? É o meu caráter, Não ter uma índole, entendeu? Duvidosa. O que é índole? Também é o meu caráter, Não ser uma pessoa duvidosa, uma pessoa mentirosa. Então, uma pessoa ambiciosa, não ser egoísta, Então, a função desse sofrimento é me melhorar nisso, Para eu não ser uma pessoa tão egoísta, Eu saber que também, eu passando por esse sofrimento, eu sou igual a outro meu irmãozinho, entre aspas, mas sou igual a outro meu irmãozinho. Deixa eu explicar por que eu coloquei entre aspas, Porque às vezes eu vejo uma criança, deficiente, E às vezes eu não sou deficiente, aí você vai questionar assim: ah, mas eu não sou igual a ele, eu não tô deficiente, eu não tô limitada às minhas funções, Mas só que, e se o sofrimento fosse com você? Então você vai se colocar no lugar do outro, Tipo assim, eu não vou fazer a outro aquilo que eu não queira que faça comigo. Na verdade, o sofrimento nos torna mais humanos, mais acreditadores
que existe um Deus todo-poderoso, né? Aquele que criou tudo, né? Que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nos compreende no poder maior. Nos faz compreender o poder maior, né? Então agora vamos continuar o nosso tema que estamos estudando, entendeu? Sobre a polaridade dos mundos habitados, né? Sobre a gestação do espírito, entendeu? Quanto criança, né? Da vinda dele, a volta, né, do espírito para a terra. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião, do corpo em que se reencarnam. Em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física, para que os corpos futuros sejam adotados de certos elementos aptos e satisfatórios à circunstância da prova ou missão que hajam de cumprir. Lembrando ainda da reencarnação de Sigismundo, a forma física futura do nosso amigo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fato primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a mãe, a situação do próprio interessado, o curso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisível aos olhos terrestres. E auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do seu corpo. Quer dizer, nós somos amparados desde o momento da nossa fecundação terrestre, mas somos amparados antes também da nossa fecundação, né? Porque a espiritualidade precisa e ela faz de tudo, para que possamos ser bem-sucedidos nessa nossa reencarnação, né? Então aí, juntando com o cromossomo do papai e da mamãe, mas tudo aquilo que a espiritualidade precisa, né? Que são os condutores, construtores, né? Da nossa evolução, que vai ajudar a construir esse bebezinho na barriga da mamãe, né? Junto com o cromossomo do papai, que vai nos ajudar a ser pessoas melhores. E vai formar esse corpinho que nós temos. Vamos supor, se eu sou alta, se eu vou vir baixa, se eu vou vir mais gordinha, se eu vou vir mais magrinho, se eu vou vir com uma deficiência, se eu vou vir com uma deficiência intelectual, né? Se eu vou vir, às vezes, com a deficiência física, sem ver, sem ouvir, às vezes sem falar, às vezes sem andar. Isso tudo vai depender, entendeu? Daquele planejamento que vai ser feito no plano espiritual junto com os cromossomos de mamãe e papai. Não sei se vocês estão compreendendo. Então, a reencarnação, quando estamos bebezinho antes de irmos para a infância, é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina e o amor por intermédio das atividades intercessionárias reduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Missionários da Luz, capítulo 13, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Enquanto vamos pensando na pergunta, eu vou tentar mostrar para vocês como que é um pouco a primeira infância, né? A infância ainda tem outras utilidades. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoar e se melhorar. A delicadeza da idade infantil os tornam brandos, acessível aos conselhos, entendeu? Dos que devem fazê-lo progredir. Nesta fase é que se lhes podem reformar o caráter e reprimir, né? Não é imprimir, tá, gente? A tia falou errado. É reprimir, entendeu? Os maus pendores. Tal o dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada do que terão de dar conta. Assim, portanto, a infância não é só
útil, ela é necessária, ela é indispensável, mas também é uma consequência natural da lei de Deus, que Deus estabeleceu para reger o universo, né? Então, somos necessários sermos crianças, passarmos pela infância, né? E aproveitar bem essa infância com papai, com mamãe, com amiguinho, com irmãozinhos, né? Aproveitar bem esse laço e tentarmos ser crianças bondosas. Agora vamos para as perguntas do livro dos Espíritos, para pensarmos enquanto vamos pensar, depois eu dou a resposta. É tão desenvolvido quanto o de adulto o espírito que anima um corpo de uma criança? Respondendo à pergunta, é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima uma criança? Pode até ser mais, e se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de manifestar, obra da conformidade com o instrumento que se dispõe. Quer dizer, você pode, vamos supor, se na última reencarnação você formou como cientista e brilhou na sua carreira, esse conhecimento estará guardado na sua memória, né? Então, assim, você foi um espírito, vamos supor, né? Dizendo, né? Materialmente exemplar no seu trabalho, mas não evoluiu moralmente. Então, você voltou para reencarnar. No corpo da criança, você não vai ter as habilidades e talvez não desenvolva. Nitidamente vai mostrar, mas irá mostrar traços, né? Que você tenha sido um cientista em outra encarnação. Por causa que os órgãos pequenos, né? Por você ser menor e o seu espírito estar reprimido naquele pequeno corpo, você não vai mostrar com tanta nitidez como é o seu espírito. Porque para isso você precisa ser, né? Você está reduzido a isso, para você ser moldado pelos seus pais no conteúdo moral, para assim se tornar uma pessoa melhor. Não só, entendeu? Fisicamente, intelectualmente, mas sim moralmente. Neste caso, os espíritos envolvidos, os senhores das realizações, né? Os espíritos amigos, protetores que vão nos ajudar a reencarnar, né? Eles juntam os esforços dos prepostos de Jesus. E essa coordenação é verificada, né? É coordenada por outros espíritos mais elevados, né? E temos que considerar, todavia, que os espíritos rebeldes, vamos supor, se eu sou um espírito rebelde, né? Indiferente, eu vou ter que aceitar os valores próprios indispensáveis, né? Vai ser imposto para mim. E eu não tenho direito a escolher essa imposição, se eu sou um espírito rebelde. Porque são substâncias que merecem ser colocadas no meu espírito para o resgate e para a minha evolução. Isso está no livro Consolador, questão 29, entendeu? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Então, vamos lá. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade, ao espírito, então ligada ao feto. Existe consequência verificável? Essa interpretação dos fluidos é natural e justa, associando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Também está no livro Consolador, questão 32. Né? Quando fala que a formação do embrião, eu vou lembrar da reencarnação novamente do Sigismundo, né? Porque está escrito no Psicografia de André Luiz, entendeu?
que ele relata, entendeu? Toda a reencarnação de Sigismundo, né? E nós já falamos em outros vídeos passados. Quem não viu, é só voltar e ver os vídeos antigos, né? Que vai ver toda a declaração, qual livro que foi escrito, né? Isso é bom também para vocês terem um estudo, né? E você está sempre atualizando, entendeu? A sua memória, né? Para o nosso estudo. Então, a reencarnação de Jesus. André relata que desde semana passada, vamos supor que nós estamos lendo o livro, né? Está em processo a ligação fluídica com os futuros pais. Herculano, espírito protetor de Sigismundo, está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se identifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com o veículo que consolidou em nossa esfera, através da simenização dos elementos no nosso plano. Ao fluxo magnético de Alexandre, que é o instrutor espiritual de Sigismundo, e dos condutores espirituais, que também estão juntos, que é o que eu falei mais no comecinho, a forma perispiritual de Sigismundo torna-se reduzida à operação. Não foi curta, nem simples. Por fim, com grande assombro, verifiquei que a forma do nosso amigo assemelha-se à de uma criança. Quer dizer, lá no plano espiritual, os nossos mentores, aquele mentor que vai estar junto de nós para nos prepararmos para esse reencarne, para entrarmos na barriguinha da mamãe, entendeu? Virarmos aquele embrião pequenininho para depois ir crescendo até chegar à gestação de 9 meses para podermos vir, né, para esse plano. Os nossos mentores reduzem o nosso perispírito, né? Vai modificando, vai ajudando nessa corrente fluídica para quê? Para que o nosso espírito se ligue a esse embrião. Como você já tem 10 a 12 anos, você já deve estudar na escola falando sobre o cromossomo Y e X, né? Que são o cromossomo do papai e da mamãe, que são unidos para formar esse corpinho que nós temos, com todas as nossas características hereditárias humanas. Só que dentro desse corpinho físico vai estar a característica do espírito. Vamos dizer, um espírito centenário, né, que já esteve aqui na Terra e voltou para essa reencarnação, que precisa de podar as arestas, né, podar, igual a gente poda a planta, né? Podar as arestas e nessa poda, entendeu? Nos tornarmos uma pessoa melhor. Então, e esse espírito pode ser moldado pela orientação que os pais vão ter do plano espiritual, né?